Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 21. Lucas, capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, que essa palavra ela possa tocar o nosso coração, que essa palavra possa nos encher e vir ao encontro da nossa necessidade mais profunda. Que o Senhor possa, com toda liberdade, ministrá-la a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu tenho lido e estudado um pouco as parábolas de Jesus, sobretudo as parábolas que são contadas e são apresentadas apenas por um evangelista. Esta que nós acabamos de ler, só Lucas conta essa parábola, assim como tem tantas outras que só Lucas, só Marcos, só Mateus, eles se referem a essas parábolas. E por conta das tantas demandas que as pessoas trazem, por conta de tantas coisas que as pessoas chegam e vêm compartilhar, o Espírito de Deus trouxe essa mensagem hoje ao nosso coração. Será que nós temos entesourado com vistas ao reino de Deus? Será que nós temos, o Senhor pode olhar para nós e dizer que nós somos ricos para com Deus? O texto que nós lemos, ele fala de um sujeito, de um rapaz, que procura Jesus, para que Jesus mediasse a partilha de uma herança. E Jesus chama a atenção daquele moço, o repreende por conta da avareza, pergunta quem foi que constituiu ele como partidor entre eles. E para que o ensino de Jesus ficasse muito claro, ele profere esta parábola para confrontar aquele homem com a sua própria avareza. E é interessante que a questão da avareza é pouco falada, é pouco discutida, quando na verdade a gente descobre que a avareza é idolatria, e talvez seja o pior tipo de idolatria, porque
porque ela vem mascarada, ela vem maquiada com uma capa de cuidado, de prevenção, de previdência, e muitas vezes as pessoas se matam, as pessoas deixam de desfrutar a companhia, muitas vezes, dos familiares, para amealhar. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas, muitos são viciados em trabalho. Tem até um termo em inglês para dar nome a essa angústia, a essa avidez, esse desespero. E as pessoas não têm tempo para suas próprias famílias. As pessoas não têm tempo, os maridos e esposas não se veem, os filhos são criados muitas vezes, a criação tem sido terceirizada, porque não há tempo, eles estão muito ocupados produzindo, para amealhar cada vez mais. E tudo isso para quê? Então, essa competitividade, essa angústia, essa agonia por ter em detrimento do ser, isso tem trazido muitos prejuízos e ao mesmo tempo tem seduzido de modo demasiado a muitos, apenas com a finalidade de esbanjamento e futilidade. Tiago, na sua epístola, ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos prazeres que militam na vossa carne. Por que as pessoas pedem? Muitas vezes nós vemos a pessoa tem uma casa, tem um meio de transporte, mas já quer uma outra casa, vai orar para ter uma casa não sei aonde, vai fazer um esforço absurdo para construir isso, aquilo, para quê? Tudo vai ficar. Então, quanto mais se avizinha a segunda vinda de Jesus, a gente tem falado sobre isso muitas vezes aqui, parece um tema recorrente, mas necessário, mais e mais precisamos investir no reino de Deus. Eu estou falando desta pequena comunidade, desta pequena igreja chamada de Vagão por muitos. Eu estou falando da obra missionária de Deus. Agora mesmo nós temos mulheres de Deus, mulheres levantadas por Deus, fazendo um trabalho na África. Nós temos outros grupos que estão no nosso sertão. Nós temos outros grupos que estão lá no alto do Amazonas, fazendo um trabalho no meio dos índios. E ali não é fácil. Pessoas que abdicaram de tudo em função do reino de Deus. Quando o Senhor nos concede recursos materiais, além da nossa sobrevivência, tirando o necessário para o nosso sustento, Ele também deseja que aprendamos a acudir à necessidade daqueles que estão à nossa volta. Não adianta você dizer: olha, se você tem recursos deste mundo e você vê o seu irmão passar necessidade, você não estende a sua mão, como pode estar em você o amor de Deus? Nós não vamos poder resolver todos os problemas do mundo, todos os problemas das necessidades do mundo, mas muitas vezes o Senhor coloca determinadas situações junto de nós, para que nós estendamos a mão. É uma forma do Senhor nos experimentar, para saber até quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos comodismos, dos nossos haveres, para acudir àquele que verdadeiramente necessita. Muitas vezes aquele irmão que está do nosso lado, ele está lhe faltando o básico, enquanto você tem em abundância. O texto que nós lemos para as irmãs que chegaram é Lucas 12, de 13 até o 21. O texto nos desperta para 3 verdades. E eu não queria me alongar nessa palavra, porque eu queria que a gente, depois da palavra, a gente tem que ter um tempo de oração, mas é uma palavra para que nós paremos um pouco, para que nós meditemos. Muitas vezes nós nos endividamos com tantas coisas, estouramos cartões de créditos, e não é com aquilo que é básico, não é com aquilo que é necessário, é com as nossas futilidades. Então, a primeira verdade que
nós somos despertados a prestar atenção nesse texto, nós encontramos nos versículos 15 a 18: tudo que temos, somos e sabemos pertence ao Senhor. Ele apenas nos coloca como mordomos de suas riquezas. E eu vou fazer essa leitura na linguagem da NVI, que é uma linguagem mais clara, e diz o seguinte: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu venho de uma família de muitos contadores de histórias. E eu tinha um tio idoso, e quando esse tio chegava, era uma bênção, era irmão da minha avó, era um tio avô, e ele, os sobrinhos netos todos sentavam à sua volta, e ele começava a contar muitas histórias. E eu glorifico a Deus por essas histórias, que essas histórias hoje ilustram verdades bíblicas. Ele contava a história de um certo homem que trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo, de inverno a verão, de janeiro a dezembro, sem um dia de folga. Aquele homem, ele não tinha tempo para a família, ele não tinha tempo para os filhos, ele não tinha tempo para a esposa, ele não desfrutava de nada, absolutamente de nada, porque ele estava preocupado em amealhar. E certa vez, ele estava no campo, com a sua enxada na mão, trabalhando, e aí ouviu uma voz, e a voz dizia assim: tudo que tu estás ajuntando é para João Barbado. E ele ficou invocado com aquela história. Ele disse: não é possível um negócio desse. Ele ia, começava a trabalhar, e a voz vinha de novo: tudo que tu estás ajuntando é para João Barbado. Aí ele disse: quer saber de uma coisa? Ele já tinha barricas e barricas de moedas de prata, moedas de ouro, e ia juntando. Ele disse: eu vou fazer um negócio. Eu tenho um amigo que é comandante de um navio. Ele já tinha muitas propriedades, aquele homem. E quando aquele homem chegar, aquele comandante de navio passar por aqui, ele sempre vai me visitar. Eu vou pegar essas moedas de ouro e vou mandar ele jogar no alto mar. E assim ele fez. Quando aquele comandante amigo dele chegou, ele disse: eu fiz uma promessa. Eu fiz uma promessa que você vai... São barricas de sal. Ele meiou as barricas com aquelas moedas, completou com sal, e disse: você vai jogar no alto mar, porque foi uma promessa que eu fiz. E o comandante pegou aquelas barricas, muitas barricas, e levou, botou no navio. Só que no lugar onde ele deveria ter jogado, ele esqueceu de jogar. Depois ele disse: homem, quer saber de uma coisa? Sal no mar, que promessa mais besta que aquele camarada fez. Eu tenho outro amigo que mora numa cidade que está faltando sal. Esse amigo se chama João Barbado. E eu vou levar essas barricas, e João Barbado vai vender esse sal e vai ficar bem. E assim ele fez. Quando chegou no próximo porto, ele foi chamar João Barbado. E moral da história: João Barbado ficou com toda a riqueza ajuntada pelo idiota. Entendeu? Então, será que o que a gente está juntando não é para João Barbado? Então, tem um texto em 1 Timóteo 6, 7 a 10. Aí entra o apóstolo Paulo. A gente estava falando, ouvindo as palavras de Jesus. Agora vamos ouvir aquilo que o apóstolo Paulo diz. 1 Timóteo 6, 7 a 10, ele diz: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos,
que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Seguindo essa trilha, ainda no capítulo 6, o apóstolo Paulo termina fazendo uma advertência severa aos ricos do presente século. Ele diz: ordene aos que são ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. A Bíblia explica a Bíblia. Não precisa muito rodeio, porque ela se explica. Coisas espirituais são discernidas através de coisas espirituais. A segunda verdade, que somos despertados no texto lido no início, nós encontramos no versículo 19. Não retenhamos as bênçãos de Deus apenas para o nosso próprio benefício. Somos abençoados para abençoar. Somos consolados para consolar. Somos abraçados para abraçar. Nós somos canais da multiforme graça de Deus. E o Evangelho está tão desacreditado nesse mundo que nós vivemos, porque os crentes têm agido da mesma maneira que o mundo tem agido. O versículo 19 diz o seguinte: direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Esse sujeito disse isso como se ele tivesse a vida nas mãos. A vida é fugaz. De um momento para outro, nós podemos ser chamados pelo Senhor. E tudo que nós temos, tudo que nós temos ajuntado com tanta avidez, com tanto desespero, às vezes nós compramos dezenas e dezenas de sapatos, como se a gente fosse uma centopeia, quando tem irmãos que não tem um chinelo para calçar. Roupa, desespero. Grande templo erigido a Mamon, que são os shopping centers. E nós dizemos: não, nós estamos tão aperreados, mas muitas vezes nós estamos tão desesperados para querer comprar. Para com isso, em nome de Jesus. Para de ajuntar tanto tesouro nessa terra, em nome de Jesus. A terceira verdade nós encontramos nos versículos 20 e 21. A vida verdadeiramente permanente é a eterna, não esta. O tempo aqui é fugaz, podemos ser chamados a qualquer momento. Versículos 20 e 21, o Senhor diz: contudo Deus lhe disse, insensato, na versão de vocês diz louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Existe uma máxima teológica que diz que, do ponto de vista de Deus, o dar é o meio que adquire riquezas. Quanto mais você estende as mãos, quanto mais você reparte, mais o Senhor traz multiplicação sobre a sua vida. Preste atenção às necessidades à sua volta. Preste atenção àqueles que precisam desesperadamente de uma atenção, de uma mão estendida, de um prato de comida. Enfim, o Senhor às vezes se disfarça. Tem uma história que é atribuída à Madre Teresa de Calcutá. Conta-se que certa vez ela estava na missão lá na Índia, em Calcutá, e chegou no portão
um pobre andrajoso, muito bêbado, pedindo comida. E um dos assistentes dela disse: a senhora quer que eu vá lá e despache ele? Ela disse: não, meu filho, pode ser Jesus disfarçado. Nós nunca sabemos quem é aquele que bate na nossa porta. Então não permita que aquela pessoa saia de mãos vazias, em nome de Jesus. Então, amados, o texto, eu queria terminar essa palavra, eu queria concluir com uma advertência do próprio Jesus, dessa vez no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, versículos 19 a 21. Eu queria que essa palavra ela cumprisse seu papel, e eu prefiro me omitir de trazer qualquer arrazoado humano. Então ele diz o seguinte, capítulo 6 de Mateus, versículos 19 a 21, ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu só queria concluir de vez com uma pergunta, e eu queria que você respondesse isso entre você e o Senhor. Onde está o seu tesouro? Onde está aquilo que você diz: olha, sem isso eu não posso viver? Às vezes é uma situação, é um bem, é uma coisa qualquer, não sei. Mas aí onde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Coração é fonte de vida. Coração é altar do cristão. É o altar onde o Senhor precisa estar entronizado. E se o Senhor não estiver entronizado no centro absoluto da nossa vida, o nosso cristianismo não vale nada. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Bom.